lá. Lógico, galera, se você está chegando agora, convido a vocês se inscreverem no canal, ativar as notificações, sentar o dedo no like e se tornar membro aqui do canal para ter acesso a esse conteúdo antecipado, gravação ao vivo, para quem está na live dos membros. E agora você está vendo a posteriori, liberado para todo mundo, mas tem muita discussão em torno desse vídeo que você perdeu porque não está inscrito aí no nosso canal de membros. Fora o clube de vantagem com todas as vantagens e destaque também fixado aí no primeiro comentário os nossos canais de cupons. Vem aí o 11 do 11 e lá tem tudo, são todos os cupons de todos os canais no único canal, meu irmão. Lá o bagulho é doido, com muito recurso. É o melhor canal de cupons do Telegram, sem dúvida alguma, e do WhatsApp. Então os links estão na descrição e nossa comunidade toda lá no Telegram. Se você está precisando de ajuda, compra e venda nacional com anúncio grátis para os revendedores da comunidade, grupo de sorteio, tá tudo aí na descrição do vídeo. Bom, vamos lá. Para a gente falar desse tema que nem tudo é culpa da Xiaomi, ou seja, aos bugs seletivos, eu estou me referindo aos bugs seletivos. E quando eu faço essa referência, ela é bem específica, porque assola uma quantidade enorme de pessoas. Eu tenho que voltar lá atrás, quando eu me atrevi a desenvolver um aplicativo, que era o aplicativo da comunidade, em que eu fui ver como funcionava a mecânica de aplicativos do Google. Como essa mecânica funcionava. Deixa eu dar uma silenciada aqui, que senão a gente vai ficar aqui ouvindo barulhinho de notificação. Como ela funcionava? Ou seja, com baixíssimo critério de qualidade. Você só tinha que utilizar a atualização do aplicativo que fazia o programa para você ter compatibilidade com as diversas versões do Android. Não tinha critério, não tinha verificação, não verificavam se estava funcionando, não verificavam nada. E aí, vendo esses problemas, por exemplo, do sensor de movimento, em que o aparelho ele ativa a tela ao menor inclinação, que acontece com alguns aparelhos, não com outros. Com alguns aparelhos, o mesmo modelo, um funciona bem, o outro não funciona. Poco X4 GT, as notificações, que vai ser aonde eu cheguei a essa conclusão, onde as notificações aqui saltavam igual doidas e se repetiam a todo momento. O troço ficava repetindo a todo tempo, me causando um transtorno danado na Mi Band. Aí meu amigo Luiz Cláudio não tem esse problema, nunca teve esse problema. E aí você começa a pensar assim, caramba, porque as empresas, elas têm uma telemetria do aparelho, aonde você clica lá que ela pede a permissão para você enviar relatórios do uso do aparelho, da situação do aparelho. Aquilo dali, quem permite, ela recolhe diversos dados de diversos aparelhos para justamente certificar se o aparelho está funcionando dentro dos parâmetros ou não na empresa. Só que essa bagunça que a gente fala, e quando a gente fala, a gente de certa forma também é beneficiado pela bagunça do Android, né? Seja por um aplicativo que você não quis pagar, seja por você quis testar o aplicativo antes de funcionar, antes de comprar. Eu faço muito disso. Eu testo antes, às vezes a versão gratuita não dá para testar, porque é tanta da propaganda que não dá para testar. E depois vou lá, compro. Eu tenho diversos aplicativos comprados. Na verdade, eu prefiro comprar o aplicativo, porque não são caros. Os aplicativos Android são baratos. São baratos, talvez até por causa disso. Mas essa falta de verificação do funcionamento que acontece na época que os caras verificam aplicativo por aplicativo, essa falta de verificação, muitas das vezes, ela nos causa os bugs que a gente atribui a fabricante, ao sistema, e não a bagunça, a falta de verificação na loja da Google. Eu estou chegando a essa conclusão por causa justamente do X4 GT e por outras situações que eu já passei, inclusive com o F3, com o 11T, também, com esses bugs seletivos. O 11T, teve gente que reclamou,
do sensor e teve gente que não. O F3 é a mesma coisa. O X4 GT ficava nessa apurrinhação de notificações se repetindo, jogando na área de notificação, jogando na área de notificação. O Luiz Cláudio me mandou um MiFID alternativo, me mandou atualização do Launcher. Rapaz, chegou uma hora que eu falei assim, eu não vou nem mais fazer mais nada, porque não adianta. É assim. Não quer, vende, vai... Entendeu? E vida que segue. Mas, analisando aquilo dali, eu falei assim, cara, tem alguma coisa aqui que não tá, que deve estar fora aqui porque o aparelho, em algumas situações, no Plus Message, porque eu tenho Telegram duplicado e tinha o Plus Message para distribuir minhas contas Telegram. Vocês sabem que cupons é uma guerra, você tem que recolher cupom de tudo quanto é lado. Então a gente tem várias contas, né? Então, por isso que aqui são todos os cupons geral, tem tudo aqui, né? Então, o Plus Message, eu notava que ele algumas vezes apresentava fechamento, que uma coisa que você poderia até tentar atribuir a MIUI, no caso. E eu notando aquilo dali, eu resolvi distribuir as contas entre os dois, o Telegram normal e o clone do Telegram. Eu dividi as contas ali e desinstalei o Plus Message. Cara, o aparelho virou outro. Ficou outro. Completamente, mudou da água para o vinho. As notificações pararam de serem duplicadas na área de notificação. Em consequência, a Mi Band parou de ser notificada e o aparelho mudou da água para o vinho. Ou seja, o bug está relacionado, nesse caso, esse bug, ao aplicativo. Não tem nada a ver com a MIUI. Talvez a culpa da MIUI, e aí eu volto lá atrás, num vídeo do Hugo Barra, enquanto ele esteve diretor da Xiaomi, enquanto ele veio lançar a Xiaomi, lançar a Xiaomi aqui no Brasil, né? Aí sim, naquela época oficial, em que ele falou do ciclo de atualizações, naquela época que esse ciclo não existe mais, de verificação dos aplicativos que vinham da loja da Google. Ele falou esse ciclo todinho, desse ciclo de verificação e atualização, que eu acho que não existe. Eu tenho certeza, porque eram atualizações, pelo menos 2 no mês, que faziam essas correções, essas pequenas correções. Talvez a única culpa seja que eles não estejam mais fazendo essa verificação, mas que fica difícil às vezes você fugir dessa situação, que cabe à equipe do Plus Message resolver. E aí você te desinstalou, infelizmente tive que desinstalar, é um aplicativo até que me dá algumas soluções bastante interessantes, mas eu tive que desinstalar, o aparelho mudou. Eu fico vendo esses aparelhos, isso é só um palpite, quando eu olho para o F3, para o 11T, e vejam bem, repito, é só um palpite. Eu fico vendo esse bug que ele não tem sensor de proximidade, que é aquele que você vai utilizar, que utiliza que quando você chega com uma determinada distância, a tela apaga e o áudio passa para o alto-falante de chamada. Eu fico vendo isso daí, e isso daí para mim provavelmente está ligado essa falta de calibração que você tem nesse funcionamento, né, que ele perde a calibragem do movimento, né? Na verdade, qualquer inclinação o aparelho ativa. Isso para mim deve estar muito ligado a algum jogo. Não sei se o Call of Duty, que mexe com a parte do sensor de movimento do aparelho. Isso está para mim ligado a determinados jogos, tiram essa questão da calibragem. Por que eu falo isso? Porque a empresa atualiza e aquilo não se resolve.
Porque muito provavelmente, para a empresa, os dados que a empresa recolhe, aquilo dali está na calibragem correta, que tem que estar, que foi testado antes do aparelho ser lançado. Porque isso é uma coisa tão primordial que é impossível lançar o aparelho sem testar. É impossível. Então, na minha concepção, é um dos aplicativos que a pessoa tem instalado, e como os jogos mexem com esses sensores, algum jogo que causa esse problema. Por isso é que tem gente com F3 que nunca teve esse problema, porque o jogo não está instalado. Porque ele não joga aquele jogo. Vocês estão entendendo a mecânica da coisa? E a gente sofre com esses bugs seletivos, principalmente na nossa comunidade aqui, que é muito Xiaomi. É uma comunidade muito Xiaomi. A gente sofre com esses bugs seletivos há bastante tempo. De difícil solução. Mas a solução não está na atualização da empresa. Ela não vai resolver porque ela não vai atualizar o jogo. Ela não vai atualizar o jogo. E a Xiaomi sofre muito com isso porque ela, praticamente de todos os aparelhos, ela tirou o sensor de proximidade. Se para ela, se a telemetria acusasse que o funcionamento é ruim, ela já teria partido para outra solução. Mas para lá não acusa. Porque a maior parte, vamos dizer assim, jogos de grande apelo, Call of Duty, muita gente tem instalado no aparelho. Então você vai ter ali uma quantidade razoável de pessoas. Veja bem, eu não estou colocando a culpa, batendo o martelo em cima do Call of Duty, não. Cada um, se tiver com esse problema, vai ter que testar. Vai ter que testar. É só vamos dizer assim, uma análise lógica do que acontece. Porque vamos dizer assim, é inconcebível a fabricante lançar um aparelho que não teste chamada, que a pessoa não veja que... Entendeu? Não tem como conceber isso daí. Seria um relaxamento assim muito absurdo, e não é. Se vocês pegarem vídeo aí, as próprias lojas, antes de sair do aparelho sair, normalmente elas testam, aí depois elas lacram de volta o aparelho. Há um certo teste. Mesmo, e na fábrica também, a gente já viu diversos vídeos de fábrica aí, o pessoal na montagem, no final o aparelho é testado antes de ser embalado. Então seria meio inconcebível você ter um bug desse, principalmente atingindo uns e não atingindo todos. Cada um vai aí resolver. Se você tá vendo esse vídeo, chegou e tá com bug, e você vai por eliminação, né? Desinstalando um aplicativo ou outro, vai depender do bug que você esteja e da onde o bug está relacionado. Essa questão do sensor de proximidade é uma coisa, um bug recorrente em aparelhos da Xiaomi, mas que de repente essa é uma pista importante para vocês terem um caminho. Mas é a bagunça do Android. Muita gente critica a Apple, mas lá eles oferecem não só um aparelho, eles oferecem um serviço. Eu acho que um Google Pixel, aí a gente já vai entrar no outro tema já. Eu acho que num Pixel isso daí não seria concebível, porque o mínimo que se pode fazer é que a Google, nos seus aparelhos, verifique o funcionamento de todos os aplicativos, né? Então, fica aí a dica. Tá com bug seletivo, tenta aí ver qual o aplicativo que pode estar apresentando mau funcionamento. Às vezes o aplicativo dá uma pista, às vezes ele fecha, às vezes ele para. O Plus Message me deu essa pista, né? Procura aí que de repente você vai achar. Todos os links da comunidade na descrição do vídeo. Um abraço a todos, fiquem com Deus e vamos tocar nossa live aqui, que não acaba agora. Valeu?